Agora aqui, está aqui muita gente reclamando, né, que a igreja está se metendo em política. E estava aí o Zé Dirceu reclamando, não, nós não temos, o PT não tem nenhum jornal de circulação nacional. Eu falei, escuta, meu filho, a Igreja Católica chegou no Brasil 500 anos antes do PT. Existe um jornal católico de circulação nacional? Existe um diário católico? Não, não tem até hoje. Então, se a igreja que chegou muito antes de você, que construiu esse país, que criou esse país, não tem, por que vocês têm a mais, melhor que a igreja? E o pior é o seguinte, o pessoal do movimento gay fica reclamando, não, essa turma está misturando religião com política. Meu filho, você está misturando fantasia sexual com política, porra! Hã? O que a política tem a ver com os fatores que levantam ou baixam o seu pau? Hã? Você quer um assunto mais particular do que esse? Né? Agora, a religião tem que ver com política porque ela é a base da moral que é seguida pela quase totalidade da população brasileira. Então ela tem o direito de opinar na política, sim, tem o direito e a obrigação. O Corão é inseparavelmente, quer dizer, um código moral e um código civil. Você não tem como separar as duas coisas. Não é que você tem primeiro uma lei, essa lei vai baixar, vai criar uma moral depois. Não, as duas coisas estão misturadas de maneira inconfundível ali. O que faltou ali no Corão é o código político, o direito constitucional. Então é o seguinte, não existe um regime político que você possa dizer que é um regime islâmico. Qualquer regime pode ser islâmico. Então, o resultado, há 1400 anos eles têm um regime de merda, né? Porque eles só sabem fazer o que está no Corão. Como o Corão não ensinou nada sobre o regime político, então eles fazem a merda que podem, tá certo? E daí todo mundo acha que aquilo é muito corânico. Quer dizer, o cara fala um regime comunista, ele diz, isso aqui está de acordo com o Corão. Fala, o Corão não falou nada contra isso, então pode. Né? O outro faz uma monarquia absoluta que espalha propina para todo mundo, diz, isso aqui está no Corão. O Corão não falou nada contra, então vale. Então, o Corão é um código civil e um código moral ao mesmo tempo. Não existe... Ora, o Antigo Testamento tem alguns elementos disso, de código civil também. Né? O Evangelho não tem. Então, vamos dizer, o próprio conceito de religião, como nós entendemos aqui, religião é um dos conceitos mais ambíguos e fluidos que existem no mundo, porque a palavra árabe que se usa, que se traduz como religião, din não é uma religião, din é uma lei. Tá certo? E é uma lei que, em princípio, segundo o próprio Corão, é obrigatória para toda a humanidade. E agora, aqui no contexto cristão, a religião não é uma lei, a religião é um caminho de salvação. É uma coisa completamente diferente, é uma coisa que não é para este mundo. E que tem uma séria dificuldade de se adaptar a esse mundo. Você vê que as relações entre a igreja e o Estado, ao longo de 2000 anos da história do cristianismo, foram uma confusão, uma fonte de conflito sem fim. Também por quê? Porque no Evangelho não está escrito nada a esse respeito. Então, você não tem nem um código constitucional, nem um código civil. Você tem apenas a lei moral, que visa o quê? Presta bem atenção. A lei moral visa a salvação da alma, não visa a sua conduta neste mundo. O Evangelho não ensina como você organizar a sociedade, como que deve ter uma sociedade mais produtiva, a sociedade justa. Não, o Evangelho é alheio a isso. Ele está apenas interessado na salvação da sua alma, meu filho. Então, como é que você vai fazer? Por exemplo, tem muita gente que diz, não, nós temos que criar uma sociedade cristã, um Estado cristão. Fala, como? Eles estão tentando há 2000 anos, nunca conseguiram. Foi sempre um rolo, quer dizer, a igreja cria um Estado, por exemplo, a igreja criou o Império, pegou o Carlos Magno, botou Carlos Magno imperador cristão. Bom, esse imperador era muito cristão. Quando chegou os filhos dele, já virou esculhambação, porra. Quer dizer, esse negócio de sociedade cristã, Estado cristão, eu falo, isso não existe, isso é utopia, tá certo? O que tem que ter é pessoas cristãs, tem que ter uma massa de gente cristã, uma cultura cristã, isso sim. Quer dizer, a igreja tem que ser hegemônica na cultura, porque essa é a sua função, de ser mãe e mestra. Não governante, porra. Então não adianta nada você fazer leis cristãs. Isso é besteira, meu Deus do céu, porque o que determina a conduta da pessoa não é a lei que está escrita, é a cultura.
Então, quando a igreja tem a hegemonia cultural, então a sociedade é cristã e o pessoal vai agir de maneira cristã. Agora, você fazer lei inspirada no cristianismo é besteira, só serve para violar. Tá? E para reforçar o poder do governante com a autoridade da igreja, que depois vai se prevalecer para ferrar com a igreja mesmo. Então, olha, tem muito pensador cristão aí que ficou perdendo seu tempo com esse negócio de Estado cristão, sociedade cristã, legislação cristã, tudo isso só deu merda. Né? Então, quando Cristo disse, meu reino não é deste mundo, ele quis dizer exatamente isso. Nós não estamos aqui para governar, pô, nós estamos aqui para ensinar. Né? Porque se o povo tem a mentalidade cristã, então, e o governante baixa uma lei anticristã, simplesmente não vão obedecer. Que nem fizeram aqui. Aqui eu até esqueci o nome do cardeal, coisa maravilhosa. O governo aqui baixou uma lei que toda organização de caridade é obrigada a fornecer remédios abortivos. Hã? E senão não vai ter dinheiro do governo. O cardeal falou, nós não vamos obedecer. É muito simples. Hã? Isso é a resistência civil.